E ao longo dessa pandemia, nós temos observado e acompanhado o trabalho incessante dos profissionais da área de saúde. E para falar um pouco também sobre isso, nós vamos conversar agora com a Helena Leão, que é vice-corregedora do Conselho Federal de Medicina, que vai trazer a atual situação muito difícil dos profissionais, mais de um ano de pandemia, todo esse trabalho que nós estamos acompanhando, infelizmente. Boa tarde, Helena. Boa tarde, em nome do Conselho Federal, agradeço mais uma vez estarmos aqui para falarmos um pouco do Dia Mundial da Saúde, né, em plena pandemia. Sem dúvida, né, Helena? E, claro, ressaltar esse trabalho que está sendo desenvolvido aqui no Brasil e no mundo dos profissionais da saúde, que um trabalho incessante, plantão atrás de plantão, e vivemos, infelizmente, o momento mais agudo da pandemia, o momento de maior número de casos e, infelizmente, de mortes também no país. Na verdade, né, não é só no Brasil, é o mundo inteiro, né, os profissionais de saúde com essa nobre missão, né, da linha de frente, um ano de trabalho incessante, além de todos os estresses das condições de trabalho, a própria pandemia, o alto risco também do contágio da doença, né, que também importa muito no dia a dia do trabalho do médico. Sem dúvida. Qual a situação hoje em relação à imunização desses profissionais? E claro que o Conselho também está cobrando uma maior fiscalização, até por um trabalho mais eficiente também, até para o paciente que está sendo submetido a esse tratamento, né? Na verdade, logo no início, o Conselho Federal fez um ofício na intenção, né, da proteção de todos os profissionais de saúde, claro que em especial quem está na linha de frente, mas todos nós, em algum momento, entramos em hospitais, trabalhamos com pacientes, então acompanha-se, né, todos os dias, mas existem diferenças dessas vacinações por municípios, né, por estado. Alguns vacinaram primeiro profissionais de saúde, outros optaram primeiro uma faixa de idosos, enfim, tiveram várias etapas, mas o Conselho tem acompanhado, né, e lutado para que os profissionais de saúde, mesmo diante dessa escassez, porque se tivesse vacina para todos, né, estaríamos mais tranquilos. Mas a esperança é a vacina, né? A vacina é o que temos de caminho e vamos continuar lutando para que todos os profissionais de saúde, não só o médico, mas todos se vacinem e a população como um todo. Sem dúvida. E hoje qual é a maior preocupação aí do Conselho Federal de Medicina? Hoje, no Dia Mundial de Saúde, em especial, o Conselho Federal de Medicina fez uma divulgação baseada num trabalho que foi feito sobre a saúde do médico, né, sobre os estresses, síndrome de burnout, uma série de situações e o cuidado com a saúde desse médico, né, que está inserido dentro de um contexto com a maior parte das decisões, né, das deliberações. Então, a campanha foi muito focada nisso aí, e a maioria dos médicos nesse trabalho revela o estresse que tem, não só pelas condições de trabalho, mas pelas jornadas exaustivas, dificuldade de algumas especialidades também requer mais, é difícil para o médico. O CFM está acompanhando, a nossa campanha tem sido muito voltada para o médico hoje, né? Nesse dia a gente não pode esquecer que tem equipes trabalhando de forma incessante por um ano, dia e noite. Sem dúvida, né? Eu imagino, não tem férias, não tem aquele contato com a família, muitos evitam, evidentemente, trazer, como você disse, a possibilidade da contaminação é real. Vimos já muitos exemplos, infelizmente, de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas que estavam diretamente aí, e profissionais também da própria estrutura, né, do hospital, né? O hospital também não somente funciona com a estrutura médica, mas também o recepcionista, a questão da segurança, da limpeza, vários profissionais que infelizmente se contaminaram ao longo desse um ano aí de pandemia no Brasil, né? É verdade. Aí a estrutura, que é uma coisa talvez difícil de muitas pessoas entenderem, o hospital tinha uma estrutura X, né, já trabalhava com suas dificuldades e vai ter que aumentar
para muito a estrutura de atendimento, né, de controle, de epidemiologia. É um contexto extremamente complexo essa situação dos internamentos nos hospitais e o número de casos, quanto mais número de casos, né, maior a procura. O número de casos graves, infelizmente, estamos num momento muito difícil, né, em todo o Brasil. Alguns estados já mostram alguma redução, mas ainda estamos com a situação muito delicada. Muitos estudos ainda com as variantes, estudos com as vacinas. É um aprendizado diário, né? É um aprendizado dinâmico e diário para o profissional de saúde, e em especial para o médico, né? Que toma as decisões, né? As deliberações das transferências, dos internamentos, das altas, né? Tudo segue um protocolo, mas esse protocolo ele tem um contexto hoje, por conta da pandemia e do colapso da saúde, mais complexidade. Sem dúvida. E vocês chegaram a fazer um levantamento de quantos profissionais morreram, infelizmente, e também quantos foram afastados aí por essas circunstâncias, como a senhora disse, né? Esse estresse elevado, né? E outras agravantes também no dia a dia do médico, né? Tem, o CFM criou, não é? Tem no seu portal, a gente tem um hot site que vai sendo colocado o número de mortes de médicos por estado, né? Então, nós já perdemos muitos médicos, né? E nesse contexto todo, como eu digo, né? O processo, por ser dinâmico, é muito traumático também, né? Porque que se esperava que um ano depois não estivéssemos nessa situação que estamos hoje. Então, é um retorno, tivemos não que tivesse passado tudo, mas tivemos algum período de mais tranquilidade para se trabalhar. E agora voltou tudo. Então, tem a média lá, por estado, né? No estado do Pará foi um dos estados que tiveram a mortalidade muito alta para profissionais, para médicos. A gente não temos os dados de todos os profissionais de saúde, mas em relação a médicos estão lá. E ele não é um número fixo, não é? Mas mais de 300 profissionais, mais de 400 profissionais a gente já tem lá. E também a pandemia expôs, né, as diferenças gritantes em vários aspectos, né, a questão social, da pobreza, os chamados invisíveis, e também essa questão na área da saúde, né, as diferenças regionais e de estados mais ricos, mais pobres, e a cobertura da saúde, infelizmente, também, né? Eu gostaria de falar hoje do lançamento de um projeto, que é um projeto que eu considero que, na verdade, agora ele é experimental por 4 meses, mas eu acredito que vai trazer muitos benefícios em relação a exatamente isso que foi colocado. É um projeto de união do Conselho Federal de Medicina, Ministério Público Federal, mediado pelo Gabinete Integrado de Acompanhamento da Covid e o Conselho Nacional do Ministério Público. Será um software que, em tempo real, um chatbot, o médico poderá acessar pelo aplicativo e também pela internet. E lá vão ter as perguntas, ele vai, tipo um bate-papo, e lá ele vai colocar desde a questão do EPI, a questão dos leitos, a questão dos seus estabelecimentos de saúde, que prestam serviço. Então, na verdade, esse caminho vai ser muito importante, porque, claro, que está focado principalmente para as unidades que atendem COVID, mas permitirá, né, um monitoramento em tempo real de dados, não só das condições de trabalho do médico. O objetivo principal é acompanhar a saúde e as condições do trabalho e o exercício regular da medicina, mas também trazer dados de georreferenciamento, algumas ações que possam ser feitas até de forma antecipada, e acompanhar, não é, também o que está acontecendo nos municípios e estados pelo Ministério Público e pelos conselhos regionais. Isso vai permitir mais ações. O projeto é um projeto que chama Luna,
mas é um projeto muito interessante, inovador. Ele teve a contribuição de muitas instituições, algumas instituições, inclusive, de outros locais, como a Universidade Federal de Pernambuco, na busca dessa plataforma para que a gente possa ter esses dados. Os dados serão sigilosos, né, estarão sob a égide do sigilo do Conselho Federal de Medicina, e certamente vamos ter dados muito concretos, não só sobre a condição de trabalho, mas sobre as condições de saúde do médico, porque lá também ele falará sobre o seu descanso, sobre a sua alimentação, sobre as condições que ele está trabalhando, e eu tenho certeza que vamos ter avanços nesses próximos meses na busca, né, dessa iniciativa, de unirmos esforços para que possamos encontrar caminhos para essa pandemia. Muito bem, agradecemos então a Helena Leão, que é vice-corregedora do Conselho Federal de Medicina. Helena, muito obrigado, parabéns e uma boa tarde à senhora. Então, boa tarde a todos, agradeço.